Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso, o seu podcast sobre o mundo do desenvolvimento de jogos. Eu sou Vitor Pissolato, Game Designer. Um pequeno disclaimer, dá pra vocês perceberem que a minha voz tá esquisita nesse podcast, né? Eu gravei com o meu microfone errado. É isso, foi mal, gente. Mas, de qualquer forma, o papo tá muito legal. Continuem ouvindo aí e nos próximos eu tento não errar. Valeu! E estou aqui com o meu amigo Pietro Amaral. E aí, Pietro? Tempo que a gente não conversa, cara? Boa noite, boa noite, boa noite. Tá só à noite, né? Pode crer. É porque eu não faz um tempo que eu não vejo o sol, então eu não sei o que é mais dia. É, E aí, John? Realmente faz muito tempo que a gente não conversa, faz muito tempo que a gente não troca ideia, faz muito tempo que a gente não documenta nada. E aí eu já venho aqui para trazer uma pergunta para você. Onde é que você faz os seus GDDs? Olha lá, hoje em dia, como eu trabalho no meu estúdio da Monomito, né? A gente documenta no Google Docs, bem basicão e bem tradicional, assim, né? Eu modifico ali umas configurações no Google Docs e a gente tem um drive próprio onde a gente joga as nossas documentações. Mas eu já fiz em vários lugares, né? Notion, Confluence e tal, mas hoje é o Drive, né? É o Word, no final das contas. E você? Eu trabalho com. É foda. Tem uma wiki que eu utilizo, não vou não vou dizer qual wiki, e, Tudo bem? e tem uma. Eu também uso muito o Google Docs porque eu acho uma boa ferramenta para isso. Eu acho que a Google padronizou muito esse troca de documentos em geral, né? E facilitou muito a vida. Mas eu não uso o Docs, desculpa. Eu uso os slides. Entendi. Eu utilizei bastante os slides, mas hoje eu utilizo menos, assim, para apresentação, mais mas antes eu documentava nos slides. Mas aí eu recebi um feedback que eles preferiam no Word mesmo, né? Como se fosse um papel, e fui pro Word. Tudo bem. E bom, e é por isso que a gente trouxe o nosso amigo André Paiva para falar sobre documentação. E aí, Paiva, tudo bem, cara? E aí, galera, tudo bom? E aí, John, tudo beleza? E aí, Pietro? Já comentamos aqui que a gente vai falar sobre documentação, falar sobre esse universo, os game designers documentando os features e blá blá blá. Mas primeiro, um resuminho seu. Quem você é, da onde você veio, por que você é nosso amigo. Que você é gente boa, é por isso que você é nosso amigo. Mas conta um pouco mais sobre você. Bom, eu virei game designer lá em 2016, foi quando eu entrei na Plebs, né? Eu estava procurando um estágio na faculdade, e aí eu consegui essa vaga lá na época. E aí foi lá que eu conheci vocês, né? Então, trabalhei com o John bastante tempo, assim, em vários projetos diferentes. E aí, depois dali, eu fui para Play Kids, depois do Afterverse, que era onde a gente tocava lá o projeto do XD, né? E depois do Afterverse, eu vim para Arvor, onde eu estou hoje, que a gente desenvolve jogos de realidade virtual, assim, umas experiências diferentes, às vezes mais narrativas, assim, não necessariamente jogos, assim, mas essa questão de desenvolver experiências, coisas mais sensoriais e tudo mais, usando a realidade virtual. Isso. Foda, muito foda, caralho. Muito massa, Paivinha. Bom, como eu comentei, a gente vai falar sobre documentação, né? Sobre o que que ela é a documentação dentro de um estúdio de jogos e como nós, como game designers, trabalhamos em documentação, né? Como a gente utiliza essa ferramenta. Pai, eu queria responder, que você respondesse essa primeira pergunta do Pietro também. Hoje em dia, qual é a ferramenta que você utiliza para documentar as coisas? Cara, acho que a documentação mais oficial, assim, né, aquelas definições que a gente tira das conversas, depois de bastante Uhum. tempo de pesquisa, é mais no Google Docs mesmo. Eu uso bastante todo o ecossistema lá do Google, na verdade. Então, eu uso bastante os slides, dependendo um pouco mais da formatação, o documento é melhor, mas mais o Google Docs mesmo, ali, que seria o Word, né, do Google. É igual eu, então. Legal, da hora. Bom, mas vamos explicar para a galera, né, o que que é a documentação. E eu queria que vocês dois, junto comigo até, tentar se dar uma ideia de o que que é uma documentação em um jogo, em um desenvolvimento de um jogo, de um projeto, né? Para que que ela serve, né? Então, Pietro, digamos que você precise dar um exemplo do que seriam as documentações num estúdio de jogos.
O que você diria, né? E para que que servem essas documentações no final? Cara, se alguém me pergunta, alguém fora da indústria me pergunta o que seria uma documentação de game design, eu explico que parece com um manual de board game. Mas se alguém da indústria me pergunta se um manual de board game é um GDD, eu digo que não necessariamente. Porque ele, na verdade, explica como você joga e uma documentação ela explica como o jogo tem que ser feito. É, mais ou menos isso. Então, eu acho que a gente tem aquela famosa frase, né, que o GDD é a Bíblia do desenvolvimento do jogo. Então, ele tem todas as etapas, não necessariamente, e até sendo bem sincero, hoje eu tenho bastante problema com gente que faz GDD, que ele é enorme, até porque é difícil de manter e difícil de ler. Sim. E principalmente para jogo live, né? Tipo, não tem como fazer um documento só que tá todo mundo operando ao mesmo tempo e editando e trazendo features novas, é impossível. Então, eu acho que é mais ou menos essa a minha definição, é o, o manual do jogo, mas para desenvolvedores. Porra, legal, uma ótima definição. Pai, você quer adicionar alguma coisa? Tem muito essa coisa de que é onde a gente concentra as definições que elas saem dos acordos que a gente faz durante o desenvolvimento do projeto. Tudo que a Uhum. gente define é com base em várias coisas, né? Escopo, o tempo que a gente tem, o time que a gente tem, as capacidades técnicas. E a documentação é onde aquilo ali está tudo condensado, assim, né? Então, é quase que é onde a gente consulta o GD na ausência do GD, assim, né? É meio que para isso que serve, assim, eu diria, né? É um negócio que ele é vivo, né? Então, ele nunca é escrever em pedra e é daquele jeito, né? Mas eu acho que é sobre isso, assim, tentar concentrar essas definições que você vai tendo ao longo do projeto. Assim. Massa. E bom, Pietro, você comentou sobre o GDD, né? Bom, o GDD basicamente é o Game Design Document, e é basicamente a tradução do que a gente está falando, né? O documento de design, blá blá blá. Mas eu queria já entrar num papo um pouco com vocês sobre exatamente a imagem do Game Design Document, né? Muito se fala, se você pega na literatura, né, sobre esse grande documento que explica, né, todos os funcionamentos do jogo, e aí a gente pode pegar e procurar na internet o GDD do Mario World, né? Ele tem lá bonitinho falando todos os inimigos, todos os acontecimentos, todos os sistemas que se passam e tudo mais. E hoje em dia a gente já sabe que já na indústria que não se utiliza mais o GDD dessa forma tão tradicional. E você já até pincelou os motivos, né, disso, né, Pietro? Mas eu queria que vocês falassem um pouco mais, né? Se realmente esse GDD ele ainda existe, ele é funcional na indústria, o que foi mudado de lá para cá e se a gente segue algum padrão ou não? Como é que é o trabalho de vocês, dado as documentações de vocês? Vocês seguem algum padrão? É um documento só? São vários documentos? Como funciona? Cara, eu acho que depende muito da intenção do GDD, assim. Antes de onde eu estou hoje, o GDD ele era um documento que ele não ficava num bloco de documento, né? A gente separava ele em várias páginas diferentes dentro de uma hierarquia lá, então ficava mais fácil de deixar os sistemas dessa forma, mas tudo tinha meio que ali o seu espaço dedicado, assim, né? Então Uhum. era uma documentação que, de novo, né, não é um blocão de coisas, é mais essa árvore de informações assim que você pode buscar lá e acessar definições. Esse era o tipo de GDD que era mais útil internamente para desenvolvimento. Assim. Aí, nesse exemplo que você deu do GDD do Mário e tudo mais, é engraçado porque aí foi uma experiência um pouco diferente da que eu estava tendo, mas aqui na Árvore a gente tem muito essa coisa de fazer GDD para fora da empresa, assim, né? Então, uma vez que a gente começou a desenvolver um jogo, a gente precisa ir lá no desenvolvedor, na empresa que a gente está desenvolvendo o jogo, e fazer um documento que aí ele menos com termo técnico até, assim, sabe? Ele é mais bonito visualmente, vai mais parecer o GDD do Mario que você falou, assim, sabe? Tipo, aquilo nem ferrando aquilo é interno, sabe? Tipo, Sim, o sim. interno é muito mais minucioso que aquilo. Aquilo é mais para fora, assim, para você mostrar, sei lá, para os seus potenciais investidores, as outras empresas que estejam participando desse desenvolvimento, que estejam interessadas ali, como que você está transformando aquele conceito lá que vocês tinham acordado no começo num jogo, assim. Então, eu acho que ele ainda existe, mas talvez tenha um pouco dessa dualidade, assim, sabe? Se ele é interno, ele é mais.
geralzão, assim, né, e está sendo constantemente atualizado. Se ele é externo, ele é mais essa coisa que a gente pega uma fatia de tempo de definição do jogo e é isso, assim, né, aquele documentão, 200 páginas, um monte de imagem bonita, assim. Eu acho que é isso que o Paiva explicou, porque assim, a gente tem que começar, se a gente vai voltar no tempo, tipo, os jogos eles eram produzidos em uma equipe que estava todo mundo ali presencial e que normalmente tinha um game designer que era responsável por pensar em tudo aquilo, então ele fazia toda uma bíblia e até a profissão game designer foi evoluindo e realmente se consolidando e existindo mais recentemente, até pode-se dizer. Tipo, antigamente o cara não era o game designer necessariamente, tipo, você não vai dizer que Miyamoto era o game designer, mas talvez o diretor do jogo. E o que exatamente isso significa? E essa pessoa, ela escreveu um documento que ele servia muito internamente, porque não tinha necessidade externa até de trazer esse jogo, mas um GDD ele também, como o Paiva trouxe, ele pode ser um documento externo, não só externo para fora da sua empresa, mas para fora da sua equipe. Pô, eu preciso apresentar esse documento para outra equipe, preciso apresentar esse documento, sei lá, para o diretor da empresa. Eu não vou apresentar o documento minucioso, se vai ser 3 minutos aquilo. Eu vou explicar como a mecânica funciona. Então, a pessoa que precisa ler aquilo, ela quer ter outra leitura. Então, você precisa entender quem é que está lendo aquilo, né? E aí eu pergunto para você, John, você que trabalha com um jogo que ele está em desenvolvimento, mas ao mesmo tempo ele já está live ali, Uhum. como é para você estar sempre atualizando esse documento e você que é o único game designer, de certa forma, dessa equipe, né? Então, eu acho que uma outra coisa que, bom, você falou tudo, né? Primeiramente, não é um documento só, né? Assim como o Paiva comentou, internamente para minha equipe, são diversos documentos. E como o jogo está live, a gente está sempre adicionando novas features, novas funcionalidades, novos recursos dentro do jogo, são N documentos que vão, se você pegar o bolo todo, ele forma o GDD que a gente está dizendo, né? Mas, no final das contas, é muito também um documento para você mostrar os seus pares, né? Para as outras pessoas que estão trabalhando com você. Então, esse documento que eu desenvolvo, ou outra pessoa desenvolve, mas hoje em dia na empresa sou eu, ele é um documento para tentar explicar de maneira mais sucinta e melhor, com mais detalhamentos possíveis, como aquilo tem que estar funcionando. Né? Então, basicamente, é o livrinho de regras que você comentou, mas bem mais granular, né? Não só falando que a coisa funciona de uma maneira A, tem que acontecer B, e sim os motivos também de A vai ter que acontecer B. E por que que A tem que acontecer B, sabe? Esses tipos de questões mais minuciosas. Então, é assim que é trabalhado, né? Pelo menos para mim, eu desenvolvo esse documento não só para mim, né? Mas para outras pessoas. E é isso que a gente tem que ter em mente, assim, quando a gente está desenvolvendo essa documentação. Você produz o jogo para o documento para outras pessoas, como você falou, né? O GDD não é só para mim. Uhum. E aí eu trago a pergunta para você, de, tipo, quando você faz uma documentação, você faz todo um blocão de texto, você traz imagem. Eu quero ouvir de você e depois ouvir do Paiva como é que vocês balanceiam, como é que vocês fazem com que a informação chegue. E aqui vamos falar para os desenvolvedores, né? Que eu acho que é o público que a gente quer trazer nesse momento, mas a gente pode também falar se for para um pitch ou alguma outra coisa diferente. Olhando para um documento tradicional de quando eu vou desenvolver, digamos assim, a gente vai desenvolver uma nova feature. Basicamente, eu tento seguir um esqueleto básico que eu tenho, onde a gente traz primeiro conceituação, motivos do por que que a gente está fazendo isso. E depois a gente vem toda a parte sistemática, né? Então a gente vai falar, em cima daquele conceito que a gente teve, né? Então vamos colocar um novo evento no jogo, o objetivo é aumentar a retenção. E aí, na parte dos sistemas de exame, eu vou desenvolver ali, falando todo como é que é o funcionamento desse sistema, aonde ele vai estar dentro do jogo, como ele é triggerado, em que lugar ele funciona, o balanceamento em cima disso, e para também elucidar muitas pessoas, como programadores, artistas e todo mundo que vai segurar a mão nesse documento em algum momento ou ler ele, é muito também referência visual. Então eu não só estou falando que o botão tem que estar no lugar X. Eu mostro o lugar numa imagem, né? Então vai estar nesse lugar.
Ou eu faço um fluxo de telas e coloco nesse documento para mostrar, ó, é assim que o fluxo de telas vai acontecer quando você interage no ponto A, B e C. Então, basicamente, como o documento serve para muitos tipos de profissionais diferentes, eu tento ser o mais minucioso possível. Mas, como eu te disse, eu particularmente tenho um esqueleto que traz todas as palavras meio que chaves, né? Balanceamento, sistema, conceito, analytics, sabe? Data, tudo isso tá ali só para mim não esquecer. Mas cada projeto, claro, cada feature ou cada sistema tem coisas que fazem sentido colocar ou não, né? Você vai colocar alguma coisa, alguma nova feature pequena, talvez ele não tenha a parte da narrativa. Então eu não coloco, né? Eu só corto essa parte do documento. Mas é assim que eu estruturo. E claro, no final das contas eu entrego na mão das pessoas, e como o Paiva falou lá no começo, ele é um documento vivo, né? Provavelmente, e existe uma chance muito alta, que eu vou esquecer de alguma coisa. Ou eu esqueci um corner case no sistema, ou eu esqueci de colocar mais referências visuais para as pessoas entenderem o que eu estou explicando aqui, e aí eu itero e melhoro esse documento para deixar mais claro para o resto da galera. Paiva, e você? Como é que você balanceia? Como é que você faz com que a informação chegue às pessoas? Cara, eu acho que conforme você vai entendendo o que cada área valoriza mais, você vai pegando um certo feeling, assim, de que tipo de informação e como você apresenta aquela informação, dependendo do público do documento, assim, né? Então, acho que a primeira coisa que vai, sei lá, definir o formato padrão do meu documento ali, como eu vou abordar ele, é saber para quem que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo, sei lá, eu vou escrever uma mecânica para um time de artistas para eles pensarem, sei lá, os efeitos visuais, como que ele vai aparecer no geral. Eu vou trazer muito mais imagem, referência de outros jogos, ser muito mais novélico, assim, em relação àquela coisa, assim, sabe? Sobrevender uma estética ali, sabe? Então eu vou usar muito menos texto e mais, sei lá, imagem, GIF, memes, qualquer coisa que me ajude a comunicar aqueles sentimentos. Se eu vou, sei lá, é um documento extremamente técnico, assim, tipo, especificação de feature. Aí é essa coisa, tipo, cara, ser super minucioso, assim, ter todo tipo de informação, vai ser mais texto mesmo. Imagem é mais wireframe, não é nada extremamente refinado, né, sobre ser uma arte final, né, sobre dar sentido lógico para as informações que a gente está passando ali no texto, mas não é por isso que precisa ser um blocão duro de 200 folhas, texto corrido, assim, sabe? Eu acho que parte dessa sensibilidade que vem de fazer documentos é entender que, cara, assim como ninguém vai ler aquilo depois que eu fiz, assim, sabe? Se for um blocão enorme. Sim. Então, assim, tentar fazer a coisa ser o mais gostosinho pro olho possível, eu acho que faz parte do trabalho, assim, sabe? Então, você tentar formatar seu texto de um jeito que ajuda, criar meio que uma simbologia com cor, com coisa ali que vai ajudar a guiar a pessoa a entender o que você está comunicando, porque, de novo, né? A pessoa está lendo aquilo ali porque ela precisa de uma informação que ela deveria conseguir absorver fácil, assim, né? Se você esconde aquilo num blocão de texto, a formatação tá toda ruim, assim, eu acho que não ajuda no processo, assim, né? Não é só sobre ter as informações, é sobre conseguir passar ela para as pessoas, assim, né? Então, é respeitar o attention span dos amiguinhos também, assim, sabe? E tentar fazer um negócio que seja legível, palatável, assim, sabe? Você vai conseguir achar o que você quer, assim. Uma coisa também que com certeza é muito importante porque você falou é também não colocar tudo que existe na feature ali, né? Por exemplo, a gente vai criar um sistema e ele tem toda uma planilha de balanceamento do level up do personagem, né? Então, level 1 ele precisa de quantos XP, level 2 X, level 3 vai aumentando e tudo mais. Eu não vou jogar uma tabela de 100 levels também nesse documento. O que eu faço, claro, eu crio um Excel, né, por fora e eu linko nesse documento. Então, se o cara está querendo buscar essa informação, é muito mais fácil ele depois, o documento de balanceamento está nesse link aqui. E ele joga nessa planilha de Excel, onde fica muito mais fácil a visualização. Porque se eu meter uma tabela ali no meio de 40 linhas, provavelmente eu já vou perder o cara no meio do caminho, sabe? Tem que ser palatável. A palavra é bem essa mesmo, né? Exatamente. A gente é responsável pelo flow do documento também, assim. Perfeito, exato. Tem que estar lógico. Você não vai falar sobre o Analytics antes de explicar como é que é a É. feature, sabe? Senão o bagulho fica maluquice, senão ninguém vai entender nada, né? Pietro, e você? Você usa alguma ferramenta diferente? Como é que você trabalha? Você tem algum esqueleto, como eu comentei, do jeito que eu faço? Você segue algum padrão?
Cara, primeiro sobre padrão, né? Eu acho que uma coisa que a gente vê muito na internet hoje é o template do GDD perfeito. Uhum. Esse template vai resolver a sua vida em 10 linhas. Eu, nossa, toda vez que eu vejo isso, eu faço, tá, mas isso é para que projeto? É para quê? Tipo, eu não acredito em padrão único para todos os projetos, sendo bem sincero. Eu acho que cada equipe tem um documento, eu acho que já tem um fato é que você precisa entender quem está lendo aquele documento. E quando eu falo quem está lendo, não é só, tipo, se é para desenvolvedor ou artista, mas, tipo, como é que aquela equipe lida com documentos? Eu realmente preciso ir profundo em certos tópicos, eu preciso colocar algumas demandas ali, ou eu preciso me focar em outras coisas? Eu acho que tem muito sobre a leitura daquele documento, e aí quando você fala num padrão único, eu sempre acho meio esquisito, mas quando vou construir um documento meu, eu tenho sim o que o pai falou, né? Eu tenho um flow da leitura, assim, que eu sempre penso. Eu acho que para mim, primeiro é explicar o que é o conceito da feature. Eu sempre começo com, beleza, essa feature é um conceito, e, e se a gente está falando de uma feature normalmente nova para um jogo, em versão live, né? Eu estou pensando em, beleza, qual é minha proposta aqui, qual é o meu objetivo com essa feature? Então, por que eu estou alcançando isso? Tipo, o que é que eu vi como oportunidade? Por que eu tô atacando essa oportunidade? E aí eu falo sobre essa feature e como é que essa feature se encaixa nessa oportunidade. Logo depois eu penso na estrutura do que eu vou construir ali, então eu faço toda uma documentação explicando a mecânica, eu tento explicar etapa por etapa da mecânica e eu coloco normalmente uma definição rápida. Utilizo muito o Flow, né, o sisteminha de Flow, mas eu também uso muito o Wireframe. Eu gosto de utilizar o Figma, eu gosto de prototipar enquanto eu estou fazendo a minha feature na pior qualidade possível mas prototipar sempre me ajudou a documentar, porque às vezes eu percebo que, putz, eu preciso avisar isso. E imagem, para mim, sempre me ajuda as pessoas a entenderem. Ah, beleza, essa imagem, depois dessa, eu entendi o que aconteceu ali. Às vezes geram dúvidas também, e essas dúvidas são boas de serem explicadas ou estarem na documentação, né? E aí, por fim, eu falo da Analytics, que eu quero saber, qualquer proposta para o time de arte que eu possa ter. Assim, depende muito da feature como eu falei, também da equipe onde eu tô, né? Porque às vezes você só coloca aquilo e a equipe de arte e UX que vai pensar na usabilidade daquilo tudo. Às vezes é você que tem que pensar nisso tudo, né? Depende muito do que você está construindo. Eu acho que um GDD, eu acho que o Paiva no começo ele trouxe uma definição muito boa que o documento ele é um alinhamento ele é uma escrita dos alinhamentos que você teve durante o processo de produção daquela feature. Então, tem muita coisa que está no documento que é para garantir que tá alinhado, tipo, beleza, a gente acordou, mas agora a gente está colocando isso no papel, né? Então, esse é o meu processo, mas eu queria ouvir um pouco do Paiva, né? Paiva, como é que você faz isso? Como é que você pensa também no público-alvo quando você está escrevendo o documento? Aham. Eu acho que to- toda documentação é parte de uma demanda, né? Então, ó, vamos fazer aqui essa documentação para falar como funciona essa feature para o nosso time de desenvolvimento. Aí a gente pega ali e vai. O jeito que eu geralmente começo é dar uma sessão de introdução mais de onde vem, assim, do tipo, cara, da onde veio isso, assim, o que tá levando a gente a fazer isso nesse momento, assim, né? Para tentar trazer o máximo de contexto para o restante do time, assim, do porquê que a gente vai tomar aquelas outras decisões mais para frente no documento, assim. Então, às vezes a gente precisa ser um pouco mais pesado na parte da programação, às vezes a arte precisa ser um pouco mais caprichada, porque é muito importante para aquela feature. Então, acho que essa parte do começo ela ajuda muito a justificar as nossas escolhas mais para frente para o restante do time, assim, né? Eu acho que depois disso eu sigo um fluxo um pouco parecido com você, assim, misturando esse contexto geral, dando introdução ao feature, aí ele entra na parte mais de especificações, tentando quebrar em várias partes o sistema, né? Então, como cada coisa se relaciona ali, porque, de novo, né? A gente está tentando contar para o time como a gente vai chegar naquela solução junto, assim, né? Onde a gente tem que se ajudar. Então, acho que tem que ficar muito claro essa coisa mais social, assim, de como a gente vai resolver depois, assim, desenvolvimento também, né? Não é só sobre a definição, a regra e tudo mais, assim. Porque às vezes a gente nem tem tudo, assim, né? Acho que
Tem um pouco dessa questão, assim. Mas eu acho que é isso, assim, cara. Os documentos, ele é vivo o tempo todo, né? Ele depende muito do público que você tá desenvolvendo. Não só para você saber que tipo de informação, né? Mas, de novo, tipo, como que você vai fazer aquilo ser absorvido pelas pessoas que estão ali buscando informação, assim, né? Então, acho que eu não sei se eu tenho um padrão muito bem estabelecido, mas essas são as considerações gerais que eu levo em conta quando eu estou fazendo, assim. E eu acho que você vai aprendendo muito conforme você vai pegando experiência com o time que você tem, assim, né? Que foi o ponto que você trouxe. Que você vai entendendo que tipo de informação a galera mais sente falta quando você apresenta tipo de documento, que você traz no próximo. Então você vai sempre aprendendo como funciona ali para sua galera, assim, né? Acho que é mais sobre isso do que ter um padrão geral, um quadradão, assim. É, para passar a mensagem, né? Total. Aham, aham. É mais um acordo sobre o seu time, assim, né? Então tem que funcionar para vocês, assim. Se for para outro time vizinho, já talvez não funcione, assim, sabe? Sim. E você acha que existe um padrão, tipo um documento perfeito que ele funciona para todas as equipes no mundo? Cara, eu acho que é impossível que cada jogo tenha suas necessidades, mas tem, sei lá, talvez exista uma lista mínima de informações que é must have, assim. Se não tiver aquilo, Uhum. você não sabe do que o jogo se trata, Sim. sabe? Mas um padrão, assim, eu sei, acho que não, sabe? Acho que tudo é adaptável de novo. O processo de desenvolvimento daquele time, assim, né? Como você vai chegar naquela solução, assim. Bom, estamos documentando as nossas features bonitinhas lá e já começa um pouco das perguntas um pouco mais filosóficas, né? É preciso documentar tudo em um jogo? Eu acho que tudo é impossível. Eu acho que você tem que tentar cobrir o máximo de coisas que você entender que é relevante para todas as áreas que estão envolvidas naquele documento. Então, se é um documento que vai ter todo o time de desenvolvimento, a galera que está olhando mais para o lado de negócio daquilo, a galera que está olhando para analisar as métricas, é tentar concentrar as informações que são úteis para aquilo. Tudo é impossível, né? Porque a gente não sabe tudo sobre o negócio, assim, né? E eu acho que também sempre tem aquela margem do tipo, aonde você não, não sei se não documenta, mas às vezes no espaço entre uma definição e outra é onde a galera se sente criativa para ir lá e trazer uma contribuição que você não viu, assim, sabe? Então, assim, às vezes tem uma questão assim deixar o artista brincar, assim, dar espaço pro menino rabiscar, sabe? Acho que é isso, assim. Aham. Eu lembro que uma vez eu ouvi um coach que é o maior documento do seu jogo é o seu próprio jogo. Então, se você está com dúvida de como alguma coisa funciona, procure o documento. Se ele não procurar, cara, olha o jogo, tá ligado? Ele vai ter essa informação para você. Exatamente. Eu gosto de levar isso para também não ser a pessoa, nossa, obrigatório ter cada linha, cada vírgula, né? Tá no jogo, cara. Olha lá, né? Pedro, o que que você acha? Cara, eu concordo plenamente com o Paiva, assim. Eu acho que às vezes até é difícil você documentar tudo, porque tem decisões que são feitas entre você e o dev ali naquele momento, sabe? Tipo, o dev chega do seu lado e faz, Uhum, Pietro, eu preciso fazer essa lógica dessa forma aqui. E não é sabe? Tipo, não é nenhuma coisa que eu preciso colocar no GDD. Como é a lógica que é gerado aquele mapa? Pô, pode ser da forma A, B, C ou D, o GDD só diz que eu preciso ter daquilo de forma aleatória. Então, o conversar com o dev, eu não sei se essa informação precisa estar lá sempre. Tem acordos que são difíceis de manter. E eu até, nesse cenário, eu trago uma pergunta para o Paiva. Paiva, você já trabalhou em projetos começando, projetos que estavam lives, você também trabalhou em projetos que não necessariamente eles precisavam estar live, né? Eles após lançados, estão encerrados. E aí eu pergunto como é que faz para trazer exatamente esses debates, né? Tipo, pô, argumentou uma coisa nova numa feature que já estava feita 2 meses atrás. Será que eu vou lá e volto nessa feature a escrever? Como é que é para manter um documento GDD em jogos que estão vivos ou jogos que ainda estão em construção, mas que debates estão ocorrendo o tempo todo? Cara, eu acho que a gente sempre pode mudar de direção, e aí o documento vai refletir essa direção que a gente mudou, né? Então, putz, a gente sabe que a gente tem, sei lá, esse tempo aqui para mexer tais métricas, a gente quer chegar nesse objetivo. E a gente enxergou uma oportunidade numa feature que estava lá esquecida e a gente quer fazer isso aqui acontecer, assim, a gente acredita que esse é o Uhum, potencial, foi lá, argumentou e construiu o argumento sobre aquilo, assim, né? Eu acho que, de novo, né, se a documentação é viva, nada mais justo do que a gente entra lá no documento velho, edita,
faz aquilo servir como, né, a referência para essa nova argumentação que a gente está trazendo sobre o assunto, e aí comunica lá todo mundo, tipo assim, ó, editamos aqui o documento nessa parte, porque, assim, é nessa feature que a gente vai mexer daqui para frente para chegar lá no nosso objetivo, assim, né? Uhum. Eu acho que sempre que você identificar uma oportunidade lá junto do time de mexer numa coisa que já estava no jogo, já estava documentada, não é porque está escrito no documento de texto que vocês não têm que mexer, assim, né? Tipo, o Uhum. objetivo é fazer Uhum. um jogo muito bom, não um bom documento de texto, sabe? Acho que é tentar manter o máximo de equilíbrio nisso, assim, sabe? Bons documentos não fazem bons jogos, né? Tem essa parada, né? Legal. Não é necessariamente assim, sabe? Eu acho Uhum. que o zelo maior tem que ser no jogo no geral, assim, né? O documento, de novo. Ele é para concentrar os acordos sociais que vão fazer ali, e informação para ajudar o time e tudo mais. Eu acho que é uma grande dor, no final das contas, a gente manter a documentação sempre atualizada em cima de tudo que a gente está definindo, né? Tipo, muitas coisas a gente troca, que de certo modo é fácil e é mais rápido até dentro do jogo do que voltar nessa documentação, Uhum. mas eu acho que ainda assim tem seu valor você documentar essas mudanças, né? É possível você pensar que, cara, será que eu preciso documentar tudo? Provavelmente não. Assim, provavelmente você não precisava, mas existe com certeza a vez que você não vai ter documentado, mas você não vai lembrar mais. Ou você vai passar o bastão Sim. para outro game designer e ele vai precisar dessa informação e ele não tem ela de maneira acessível, né? Então eu diria, cara, se é possível, atualize, sabe? Uhum, Porque é uhum. melhor para o você do futuro, assim, sabe? Você está ajudando você. Você vai com certeza agradecer o você do passado por ter feito essa atualização. Mas não existe tempo infinito no mundo para a gente manter tudo atualizado, né? É um esforço infinito, praticamente, para cada vírgula. John, você diria que uma atividade do dia a dia do GD é manter esse GDD atualizado, é voltar na sua documentação e reescrever acordos? Eu acho que sim, porque assim como o código de um game programmer, ele basicamente é a coisa palpável do trabalho dele, é um pouco isso o que o documento é, sabe? Então, quanto mais, digamos assim, certa ela está, melhor está sendo o seu trabalho, no final das contas, sabe? E quanto menos problemas esse documento vai trazer, e mais dores no futuro ele trazer, melhor está sendo o documento e, consequentemente, de certo modo, melhor é o seu trabalho. Então, sim, eu acho que é basicamente uma das funções do game designer ter isso na mão e deixar atualizado sempre. Então, sim, eu acho que bons game designers atualizam com frequência os seus documentos. O que você acha? Sim, eu concordo com isso. Eu acho que uma atividade do nosso dia a dia, como você falou, né, é o que torna o nosso trabalho palpável. E assim como o Paiva falou, tem acordos que são importantes que estejam registrados ali, até porque no futuro, se você vai voltar e aquilo não tá, fica uma desconexão muito grande. Tipo, eu acho que na maioria dos projetos que eu trabalhei, chega em algum momento que você faz, tá. Aqui tá argumentado que funciona dessa forma. Num jogo não tá. Alguém se Uhum. lembra quando isso aconteceu? Às vezes nem tem uma documentação completa daquilo. E aí eu acho que o ponto é importante trazer coisas novas, mas como eu falei, também nem tudo precisa ser documentado, né? E, e o que, nesse cenário de trazer coisas novas, assim, uma coisa que, até desse ponto de documentar, o tamanho da documentação, né? Que às vezes as pessoas gastam muito no texto quando eles poderiam ser mais objetivos. E eu acho que isso é uma coisa que às vezes também as pessoas são muito objetivas e a documentação não tem realmente um background que você não entendeu muito bem a feature. Então, é isso, assim, eu acho que sempre tem uma balança entre esses dois. Bom, gente, queria conversar um pouco também. A gente já falou um pouquinho no começo sobre as ferramentas, né? Mas eu queria ouvir mais de vocês, né? Além, claro, do Word, onde a gente está lá para digitar, o Pietro usa essa ferramenta maluca secreta dele aí. Mas que outras ferramentas vocês utilizam para apoiar essa documentação de vocês? Paiva, o que mais? A gente já comentou algumas coisinhas, mas o que mais você usa? Você usa alguma coisa diferente? Cara, eu acho que a principal ferramenta que pode ser interpretada como de documentação que eu uso hoje em dia é o Miro, porque
assim, apesar da estrutura dele não ser muito essa coisa do tipo, páginas e tudo que tá lá é 100% atualizado e tudo mais, porque ele é muito um trabalho dinâmico, assim, né? Essa coisa do Canvas coletivo. Mas ele é sempre o terreno médio entre eu e outras áreas, assim, sabe? Porque é ali em que a gente constrói conjunto os pensamentos, faz esses acordos, chega nas decisões de o que que a gente quer fazer com aquela feature. E aí, depois do que tá ali, eu sinto que é o trabalho do GD ir lá e falar, beleza, vou passar isso lá pro meu GDD, pro meu do Google Docs, onde seja, por a plataforma, mas eu sinto que essa parte mais de exploração, de conversar com a galera, é muito mais fácil usar essa outra plataforma, que também, né, eu acho que é documentação, assim, que também ela fala muito sobre o histórico de decisões que vocês tiveram e tudo mais, assim, acho Sim. que ajuda muito, até pessoas que estejam entrando no projeto no meio do caminho, assim, acompanhar um pouco das coisas que aconteceram. Pietro, alguma outra mandinga aí que você utiliza aí? Alguma outra ferramenta secreta? Cara, eu acho que, cara, eu acho que assim, para mim, o Word ele é sempre uma ferramenta que funciona, mas não necessariamente só para documentar, para ser a documentação, mas ele me ajuda a escrever melhor, né? Eu acho que é, sempre ter um corretor ali é uma ferramenta que me ajuda muito em qualquer língua a escrever melhor o que eu estou fazendo. Então, eu acho que isso é importante, assim. Eu uso muito o Figma em qualquer lugar que eu estou, assim, eu utilizo o Figma para fazer meus mockups rápidos, assim. Eu acho Uhum. que eu fico com muita inveja de quem consegue utilizar o Figma para realmente fazer uns protótipos muito funcionais que são incríveis, mas eu só uso para fazer sketch rápidos e eu acho que é até bom eu não me dedicar tanto, porque não é sobre isso, né? É sobre fazer uma tela aleatória ali. É, E uma ferramenta que se popularizou nos últimos anos, pode dizer, eu acho que tem um Notion lá, né? E eu acho que essa ferramenta estilo Notion, assim, dessas wikis, eu já vi o ClickUp, já vi algumas outras, Sim. elas são interessantes porque ela permite você quebrar tudo aquilo em páginas, porque o problema de Words e slides é onde você guarda aquilo tudo, né? O sistema de salvar do Drive do Google, ele não é o melhor sistema do mundo. E quando você utiliza essas ferramentas, ela garante que você faz uma paginação ali que são interessantes, sim, e você consegue fazer links mais rápido, mas à medida que isso também vai crescendo, vai ficando assim, e mais difícil de controlar essas paginações e quem lida e quais são os formatos que você utiliza e tal. Eu acho que a única vez que eu fiz isso dar muito certo foi num projeto que eu estava na TEPS, mas porque eu estava com a Fábio, assim, a gente acordou no primeiro dia, beleza, a gente vai fazer dessa forma, a gente não muda isso, e aí funcionou, mas algum momento começa a ficar grande demais, né? Ainda mais quando você tem mais GDs trabalhando no mesmo coisa, né? Fica quem é dono de É, cada coisa, assim. não, e tudo depende do momento, assim. Então, eu acho que é isso. É o Figma eu utilizo muito corretores, eu utilizo, quando eu posso utilizar essas ferramentas tipo Notion. E tem uma ferramenta que eu vejo que o pessoal está utilizando hoje em dia, que é a IA, né? Eu vejo muito GD utilizando a IA para, tipo, pô, eu quero que você me ajude a escrever esse texto aqui de uma forma melhor, Uhum. explicar isso de uma forma melhor. O Paiva mencionou o Miro, né? O Miro, recentemente, ele está com uma ferramenta de IA que você, dependendo de alguns post-its que você escrever, ele faz um documento ali para você rapidão. Eu achei isso incrível. Eu já fiz um flow no Miro e cliquei para gerar com IA para ver o que ele acontecia. E ele disse como a ferramenta, como a feature funcionava. Eu fiquei impressionado. Óbvio, ele não vai tão profundo e falta muita coisa ali, mas ajuda você a começar a escrever. Então, eu acho que tem sido uma ferramenta que eu vejo muito o GD utilizando hoje em dia para começar a escrever suas documentações. Você, John, utiliza alguma ferramenta diferente? Cara, eu vou falar para vocês das que eu lembro aqui, não muito fora do que a gente está comentando aqui. Como você comentou, né? O Confluence é uma ótima ferramenta também de documentação, assim como o Notion. A única questão que, assim como o Notion, acho que a versão paga, a versão melhor dele para poder utilizar é paga, né? É uma pena, mas eu conseguia me organizar muito bem dentro do Confluence, mas como hoje não dá, o Docs serve como isso. E uma ferramenta que a gente sempre utiliza, provavelmente todo mundo aqui utiliza, mas a gente não comentou do pacote do Office ou do pacote do Drive é o Excel, né?
ele é a ferramenta foda de documentação de balanceamento, de números, documentação de progressões, e ele é uma mão na roda, onde a gente pode fazer fórmulas, pode criar mini até programinhas ali dentro, e eu utilizo muito, principalmente meu jogo é online, é um jogo competitivo, tem uma progressão muito extensa, ele é o cara, né, para mim. E eu uso bastante. Mas, no final das contas, é as mesmas coisas que vocês fazem, né? Muito Figma, muito Miro. E, uma outra ferramenta que eu comecei a colocar à mão, eu ainda não utilizei muito do dia a dia, mas ele é um cara legal para a gente, pelo menos, visualizar coisas que estão acontecendo, é o Machination, que também é um outro sistema de documentação de como é que vai ser o fluxo de entradas e saídas de currencies e tudo mais. Como eu comentei, não utilizei tanto assim, mas eu já vi acontecendo e eu já brinquei um pouco e tem um potencial muito foda e eles estão cada vez mais utilizando, colocando features mais legais. Acho que vale a pena explorar se você está querendo começar a trabalhar em coisas mais complexas. Ele é, ele é robusto, difícil de aprender, mas uma vez que você aprende, provavelmente, cara, você faz o que você quiser ali de fluxo de experiência dentro da ferramenta. Tem uma outra ferramenta que eu acho que a gente menciona pouco, mas que eu vejo muito GD utilizar, que é o caderninho de anotação. É, Legal. Verdade. Esse é o meu maior aliado. O bloco de notas, né? O meu é o bloco de notas, pode crer. eu utilizo muito, assim, eu vou para qualquer reunião, às vezes eu não levo nem meu notebook, eu levo meu caderninho de anotação. Tipo, se eu não for apresentar nada, ou eu vou ver alguma coisa, ou eu vou levar aquele meu caderninho que ele vai me anotar perguntas, vai me anotar coisas para fazer depois, vai me trazer ideias. Eu sempre gosto de falar do exemplo do cara do God of War, que eu lembro que ele falou que ele estava num trem no Japão lendo um livro sobre mitologia grega e aquilo foi aparecendo na cabeça dele e ele foi anotando aquilo num caderninho e, obviamente, em algum momento ele transpôs aquilo para frente. Mas eu faço isso, muito de anotar no meu caderninho. Às vezes, conversei aqui com vocês três. A gente chegou no alinhamento, eu anoto aquilo ali e depois eu transponho para qualquer outra documentação. Pô, muito foda, é isso aí mesmo. Tem que ter. Bloquinho de notas, post-it, tem que usar, né? Post-it também, às vezes eu tô às vezes em reunião e na minha sala de reuniões tem post-it. E Aham. aí, às vezes eu volto sempre, quando eu não levo meu caderno, com os 5 post-its assim colado no notebook, eu sempre tenho que ir desfazendo esses post-its. Então, é uma outra coisa que eu utilizo bastante. Massa. E aí eu acho que a gente vem numa dúvida que todo mundo faz, né? Quando é que eu sei que minha documentação tá boa? E aí fica até naquele ponto que às vezes a gente é muito crítico com nós mesmos. Tipo, pô, essa documentação eu podia melhorar aqui, eu podia escrever mais isso, eu podia trazer mais texto, eu podia fazer A, B, C, D ou F. Mas quando é que vocês entendem, e até vai aquele ponto? Hoje vocês já têm um padrão que vocês sabem que, beleza, comecei e terminei. Mas como é que eu identifico? Minha documentação tá boa? Ela tá servindo? E aí, Paival, como é pra você? Cara, eu acho que, dado o objetivo que eu tenho com aquela documentação, que é comunicar ideias, definições de features para áreas específicas, né? É sempre entender o quanto que isso foi efetivo, né? Então, aquela pessoa entendeu o que que a gente estava querendo dizer com aquela feature, ela conseguiu capturar ali a estética, toda a coisa que a gente está criando por trás daquela feature, assim. Uhum. É, eu fui menos acionado para, tipo, perguntar sobre uma coisa que estava claramente documentada lá, porque às vezes a gente documenta um negócio, mas não está tão muito bem formatado, a pessoa bate o olho e não acha a informação e vai ficar lá te perguntando, assim, sabe? Então, tipo, eu acho que sempre que você entrega uma documentação e você vê como as pessoas vão agindo com ela, você vai aprendendo para a próxima, assim, né? Então, putz, sentiram falta de tal tipo de informação, que nem eu falei, né? Aí na próxima você traz. É sobre você ir modelando o que funciona ali para os processos das pessoas que você está trabalhando, assim, sabe? Mas eu acho que é sempre bom pedir feedback, né, para garantir, tipo, putz, só lancei essa documentação, vocês tiram que podia melhorar alguma coisa, porque nunca a gente vai saber e adivinhar tudo ali, né? Então é sempre bom perguntar. É isso que serve perguntar e trabalhar com os coleguinhas, assim, é bom entender se eles sentiram falta de algum tipo de coisa, se a formatação estava boa. Às vezes você tem esse feeling também, né, do tipo, putz, acho que eu não consigo comunicar muito bem minhas ideias, eu tô tendo que explicar muitas coisas. Então aí pegando um pouco juntando essas informações, assim, e sempre melhorando para as postas, mas por mais que a gente chegue num padrão, né? Acho que sempre vai ter uma forma de melhorar ali, em questão de trazer mais informações assim, que o time valoriza, né? Pai, você já começou a entrar nesse
ponto, você tem dicas para as pessoas, para documentações, tipo, quando você dá dica para GDs, você tem algumas dicas, pô, isso daqui é bom para documentação, vai por esse caminho que ajuda. Aham. Cara, eu acho que assim, a melhor dica que eu posso dar para documentação é entender muito bem para quem que você está documentando, assim, porque, de novo, a documentação ela é uma quantidade de informações que, às vezes, se você desvia ali muito o foco do que você precisa, a pessoa acaba nem entendendo a parte que era para entender, assim, sabe? Então, uma vez que você entende muito bem para quem que você está ali, né, vai desenvolvendo aquele documento, você começa a entender muito melhor como formatar ele. Porque, de novo, né? Eu não vou aqui falar que, tem que ter esse tópico. De novo, você tem que ir aprendendo o que que vai funcionar ali, assim, né? Tem coisas mínimas, básicas, né, de informação que tem que ter ali no documento, mas eu acho que a dica que eu mais daria é isso, assim, tentar entender o máximo possível quem que vai ler aquele documento e, de novo, não ter muito capricho com o negócio, assim, do tipo, putz, escrevi, não quero mudar, assim, sabe? Você tem que entender o que que vai funcionar melhor para sua galera ali, assim. Então, tipo, vai melhorando a sua técnica conforme você vai conhecendo o seu time, o processo de desenvolvimento do lugar que você tá. Tudo você vai adaptar as soluções para o ambiente que você tá, assim. Então, quanto melhor você conhecer do seu processo, das informações que são necessárias para as pessoas que estão envolvidas nele, eu acho que melhor vai sair sua documentação, assim, sabe? E você, John, você tem processos para documentação? Como é que você sabe que sua documentação tá boa? E dicas para quem tá aí ouvindo e quer pensar como fazer sua boa documentação? Eu acho que uma coisa que eu fiz e sempre me ajudou é mandar para a galera, para eles lerem. Eu não diria o mais rápido possível, mas quando você sente que já tem um MVP de documento legal, sabe? Mandar para eles para pegar esse feedback se está funcionando é sempre legal. Claro, você tem que ter alguma coisa já um pouco já construída, mas é interessante isso. E como o Paiva até falou, pegar o feedback da galera, né? O exemplo que eu posso dar é o que eu comentei, acho que em algum momento aqui, que quando eu entrei até na Monomito, eu estava documentando em cima de slides. Eu documentava, fazia o documento ali, né? Que inicialmente a galera falou que talvez seria um pouco mais fácil. E foi recebido o feedback que não. Eu acho, eles achavam que seria talvez melhor voltar para o Word, que é o tradicional, vamos dizer assim, né? Nos textos e tal. E foi a melhor coisa que todo mundo fez, né? Eu fui para essa documentação, para mim até facilitou o jeito de eu expor as minhas ideias, né? Num texto pode ser corrido, sem slides, e também foi melhor para eles. Eles entenderam melhor, eles conseguiram captar as informações de maneira mais fácil. Eu acho que é isso. Não foge muito de, tipo assim, fala com a galera, vê o que é mais fácil para eles e manda ver. E não tenha receio de voltar atrás e trocar, sabe? Ah, a galera não tá gostando? Cara, tudo bem, vamos tentar. Tem mil maneiras de você tentar passar uma mensagem, que é o que a gente quer, sabe? E podemos mudar, sabe? Não aceite isso como uma crítica de quem você é, mas é uma crítica de como você está expressando as suas ideias, né? Não é uma crítica direto se a feature está funcionando ou não. É uma crítica que talvez você não passou só a mensagem da melhor maneira possível, sabe? Talvez detalhe um pouco mais, talvez pense de uma outra maneira de expor, colocando mais imagens. Bom, tudo depende, né? Cada caso é um caso. Mas faça mais, no final das contas, cara. Documente bastante coisa, porque você vai entender, você vai ficando cada vez tendo mais prática de como fazer isso de uma melhor maneira. Você, alguma dica, Pietro? Cara, eu acho que a dica de vocês, elas cobrem tudo, assim, o que eu tenho só a acrescentar é converse com as pessoas, não tenha medo, tudo que vocês já disseram e o documento não é para ser perfeito para você, ele é para ser lido por outras pessoas e as pessoas precisam entender, precisam desenvolver ou precisam comprar aquele pitch. Então não pense em fazer o documento dos seus sonhos com as categorias dos seus sonhos. Torna o documento legível. Ele ser legível é mais importante do que você conseguir escrever tudo da forma que você imagina, com 500 páginas, as pessoas que querem desenvolver conseguirem produzir aquela feature. Então, para mim, eu acho que esse é o ponto importante, assim, é a única dica que eu tenho, porque eu acho que vocês já comentaram sobre tudo e como entender que a documentação tá boa, e é esse ponto. Eu acho que é tudo sobre uma conversa. É você chegar na galera, entender se aquele documento está sendo funcional para a equipe, se não está sendo, o que que eu posso fazer para
tornar esse documento mais prático. E à medida que eu falo muito que game design é sobre experiência, né? Porque apesar de ler muitos livros, eu acho que game design é muito sobre a prática ali de você fazendo no dia a dia. Você entende, pô, isso daqui eu posso fazer essa documentação de forma mais rápida, mais simples. E eu acho que à medida que você for trabalhando com game design, fazendo novos jogos, você vai entender uma forma prática sua também, né? Então, eu acho que é isso, as dicas que eu tenho para qualquer pessoa. Legal. Boa, muito bom. Bom, gente, vamos para nossa última perguntinha, então, da noite, né? Paivinha, não sei se você sabe, mas a gente tem uma pergunta padrão aqui do Game Design de Bolso, quase uma tradição nossa. E eu queria saber de você duas coisinhas. Já que a gente trabalha em videogame, pelo amor de Deus, vamos falar sobre joguinhos, né? Então eu queria de você uma sugestão de jogo para a galera que está ouvindo o podcast ouvir, para aprender um pouco mais de game design, ou só porque o jogo é bom pra caralho. E também, se você tiver uma sugestão de outras pessoas, de outros game designers, outras pessoas que trabalham na indústria, para seguir nas redes sociais para aprender mais, indica pra gente. Então vamos lá. Sugestão de joguinho e de pessoa, se você lembrar. Boa. Cara, eu acho que de jogo tem dois que toda vez que me pedem sugestão eu tenho falado bastante, assim. Boa. Um é o Shadows of Doubt. Ele é um jogo em voxel art, só que ele é todo procedural, assim. Ele é um jogo de investigação num Que ambiente no legal. ar. Só que tudo que ele gera é procedural. A cidade, as pessoas, os casos de assassinato, quem são os assassinos, quais são as Caralho, que pistas. legal. Tudo é procedural, assim. Então ele é um case muito legal de como explorar esse tipo de mecânica para deixar a rejogabilidade interessante, assim, sabe? Eu não sei se ele já tá 100% lançado, assim, mas o pouco que eu pude testar do jogo, assim, já peguei um monte de ideia de coisa legal sobre que dá para fazer, assim, com esse tipo de assunto. Eu acho que é uma estética incrível, uma experiência muito massa de jogar, assim. E aí o outro é o The Last Clockwinder, que é um jogo de VR que eu conheci jogando agora na Árvore com o pessoal no grupo de estudo de jogos que a gente tem lá. E ele trouxe um twist na minha mente incrível, assim, cara, do tipo, você cria robozinhos que eles imitam movimentos corporais que você faz, e aí você usa esses movimentos corporais, esses robozinhos que você está criando, para criar uma cadeia de produção de coisas, assim. Então, meio que o Caraca. late game da parada é um idol. Só que como cada engrenagem funciona, foi você que foi lá e fez a Sim, dancinha assim, sabe? você é a Então, engrenagem. Que legal. exatamente. E você dá a solução que você quer para aquele problema, assim. Então você pode, sei lá, tipo, putz, vou tentar otimizar e usar menos robôs porque eu peguei uma nova sacada aqui. Então você consegue, cara, customizar totalmente como funciona o seu idle, a sua produção de coisa e otimizando, assim, sabe? Tipo, Tem N maneiras de resolver, né? foi uma experiência muito, muito legal, assim, de... Eu fui jogar um jogo de VR, que tem toda essa coisa mais sensorial, que valoriza muito mais, assim, e no final havia um sisteminha de idle, assim, que eu fiquei, putz, o que não Aham. daria pra fazer de legal, assim, disso em outras indústrias, assim, sabe? Porque realmente foi uma releitura na mecânica, assim, que fazia tempo que eu não via, assim, que eu Que achei foda, cara. Que muito massa. legal. Bom, você tem alguma indicação de pessoas aí? Alguém que você acha, porra, segue essa cara para aprender mais? Pode ser sobre documentação ou não? Pode ser sobre qualquer outro assunto. Aham. Cara, eu acho que em mente, é, a pessoa que me vem de indicar é a Mari Brecht, que ela já veio aqui no podcast, Sim, né? sim, Foi sim, um sim. episódio super legal. Ela é narrative designer, só que ela tem uma newsletter muito, muito legal, assim, do como de impacto ambiental e como o mundo está precisando de um pouco da nossa atenção também no meio dessa questão toda de desenvolver entretenimento, assim, acho que às vezes é bom cuidar da nossa casinha também, assim. Então é uma ótica bem, bem, bem legal, assim, de como a gente pode usar as coisas que a gente faz, assim, para ajudar um pouco nisso, assim, né? Porque às vezes essa lógica parece um pouco descolada, assim. Então, acho que essa é a recomendação que eu tenho feito mais recente. Que legal, cara. Valeu. Pedro, quer indicar alguma coisa? Cara, recentemente eu tô jogando um jogo que eu tô muito feliz com ele, que é o Baldur's Gate. Ah, foda. Baldur's Gate 3. Estou bem contente com o jogo, mas eu acho que. Eu nem sei se eu já comentei sobre ele aqui. Bom, eu quero recomendar também o Sea of Stars, foi um jogo que eu joguei recentemente. Eu achei fantástico, assim. Eu acho que foi um RPG que me trouxe muito à volta a, a uma sensação de jogar Chrono mais próxima possível, assim. Tinha muitas mecânicas, eu acho que eles trouxeram coisas diferentes ali do que é aplicado normalmente.
Mas quando a gente fala de manual, de documentação, eu queria recomendar que vocês que estão ouvindo jogassem mais board games e RPG de mesa. Porque eu gosto muito de como os manuais de board games são escritos. Você também vai começar a entender como eles têm falhas ali. E como os livros de RPG de mesa, alguns deles são feitos para o jogador, alguns deles são feitos para o mestre. Você vai entender a diferença de comunicação, o que é que você precisa colocar nesses documentos, quais são as dúvidas que você precisa tirar ali. Então, são livros e documentos que são muito interessantes para você começar a entender como produzir bons documentos para as pessoas. E aí pega os mais famosos, obviamente, mas testa coisas diferentes, porque você vai entendendo diferentes públicos, diferentes áreas. Eu acho que é isso. Show, maravilha. Bom, gente, valeu pelo papo. Muito obrigado. Paivinha, tamo junto, cara, muito legal. Então, fica aberto aí para você quiser deixar uma última mensagem, sei lá, divulgar alguma coisa que você tá trampando aí, conta pra gente. Massa, gente. Primeiro, muito obrigado aí pelo convite. Foi muito legal bater esse papo, pegar um pouco de diferentes perspectivas, assim. Acho que mais recentemente eu tenho aprendido várias outras coisas sobre a necessidade de documentação, assim, porque acho que mudou um pouco a Uhum. necessidade dos tipos de documentos, então foi legal pegar um pouco dessas óticas diferentes, assim. E é isso, eu não posso falar muito sobre o que eu tô fazendo agora, mas estou muito empolgado. E assim que Ah, lançar, eu quero poder falar mais sobre isso, assim. Acho que vai ser uma porra, parada super legal. A Árvore, na verdade, está com vários projetos muito legais, assim, para serem lançados em breve aí, então só acompanhe. foda, foda, que legal, parabéns. Tamo junto. E quando sair, você manda pra nós divulga aqui, ou você vem aqui falar, fica, só fala, velho. Com certeza, Chega vai mais. ser um prazer. Show. E Pietro também, cara, valeu, tamo junto. Valeu, valeu, Paiva. Foi sensacional ter você aqui de novo. Foi um episódio rapidinho para a gente voltar, começar o ano aqui engrenando, mas foi um bom episódio porque eu acho que é uma coisa que todo mundo tem dúvida, né? A gente vê muitas perguntas de como eu faço um bom GDD, onde é que eu acho um template, o que é que eu devo ter lá, e eu acho que a gente tentou responder ao máximo essas perguntas das pessoas, acho que foi essencial. Mas, John, uma pergunta que as pessoas fazem o tempo todo, ninguém faz. Como é que eu dou 5 estrelas pro GD de bolso? Bom, se você não sabe, como o VD de Bolso está em todos os agregadores de podcasts por aí, um deles é o nosso querido Spotify. E se você quiser dar uma moral para a gente, é só entrar lá, tem a opção de dar uma votaçãozinha e você pode dar 5 estrelinhas para ele, para divulgar um pouco mais o conteúdo. Mas claro, se você não quer fazer isso, tem muito trabalho, só de você espalhar a palavra já é muito legal. Então, divulgue para seus amigos, mande esse episódio para mais galera. Tem muito episódio já lançado no nosso feed. Muito episódio para vocês verem e tudo mais. E também, se você quiser acompanhar a gente para ficar sabendo das novidades e todas as coisas que a gente está lançando, é só seguir a gente nas redes sociais, @GD de Bolso no Twitter ou X e no Instagram, onde a gente Ixi. está sempre portando as novidades. E é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Um beijão no coração de todo mundo e tchau, tchau. Valeu! Tchau, Tchau. tchau.